Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar da transformada de Fourier, uma transformada integral utilizada tanto na física como na análise de sinais, sendo responsável, por exemplo, por converter arquivos de áudio para o formato de MP3, bem como processar imagens. A transformada leva o nome do matemático francês Jean-Baptiste Fourier, que resolveu a equação do calor utilizando uma série trigonométrica, série a qual leva seu nome. A transformada de Fourier é uma das ferramentas matemáticas mais importantes do mundo moderno, e apesar de ter surgido no século XVIII, foi com o surgimento das mídias digitais que ela se popularizou. Imagine uma função periódica. Uma função periódica é aquela que, após um período t, obtemos o mesmo valor. Podemos representar funções periódicas como somas de senos e cossenos. Essa é a chamada série de Fourier. Podemos utilizar as séries de Fourier para resolver a equação do calor e a equação da onda, dada uma condição de contorno. Então aqui está a primeira aplicação: resolução de equações diferenciais parciais de segunda ordem com uma condição de contorno. Um sinal pode ter várias frequências, várias componentes, como uma música que possui várias notas, ou seja, várias frequências e muitas delas tocadas em simultâneo e possuindo amplitudes diferentes. Então, podemos considerar um sinal como uma soma de senos e cossenos, exatamente como numa série de Fourier. Uma música, por exemplo, é composta por várias componentes, cada uma com uma frequência e amplitude diferente. Um sinal dividido em suas várias componentes forma um espaço vetorial, o espaço L2, das funções de quadrado integráveis, que é um tipo de espaço de Hilbert, o mesmo espaço vetorial utilizado para descrever os fenômenos quânticos. Podemos analisar um sinal e ver quais componentes compõem esse sinal. A isso chamamos de análise de Fourier. Peguemos uma função cosseno ou seno, por exemplo. Se o sinal f de t conter essa componente, o produto interno da componente pelo sinal dará 1, caso contrário, dará 0. Isso porque funções cossenos, que são múltiplos de uma frequência fundamental, são ortogonais entre si. Por exemplo, cosseno de 2πmt é ortogonal a cosseno de 2πnt, caso m seja diferente de n. Ou seja, o produto interno dá 0. Mas se m é igual a n, então esses dois termos são paralelos e, portanto, o produto interno dá 1. Então, se o sinal possui uma componente de frequência Fn, o produto interno retorna 1. Compreendem a importância disso? É como pegar uma música e perguntar se nessa música existe uma nota Dó da terceira oitava ou a nota Lá da quinta oitava. É analisar um sinal em cada uma de suas frequências. Podemos representar uma soma de cosseno e seno por um número complexo, utilizando a fórmula de Euler, e podemos converter a frequência em frequência angular. A série de Fourier é muito boa para representar funções periódicas,
Mas se queremos representar uma função genérica, um sinal genérico, que pode ser não periódico, então devemos utilizar a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é uma transformada de domínio, uma transformação linear, que transforma um sinal como função do tempo em um sinal como função da frequência. Até agora, analisamos um sinal como função do tempo, um f de t. Porém, em muitos casos, é interessante estudar um sinal como função da frequência, um f de ômega. A transformada de Fourier faz esse trabalho. O processo contrário é a transformada inversa de Fourier, que converte um sinal do domínio da frequência para o domínio do tempo. Tendo agora a ferramenta matemática da transformada de Fourier, podemos analisar as frequências que compõem um sinal e suas respectivas intensidades. Podemos analisar o espectro de um sinal e isso é extremamente útil, como vou mostrar. Por exemplo, o áudio digital, o famoso MP3, é fruto da transformada de Fourier. Quando um áudio é gravado em uma gravadora, muitas faixas de frequências são inúteis. São ruídos ou também faixas de direitos autorais. Podemos localizar essas frequências inúteis, que são somente ruídos, e eliminá-las, deixando o arquivo de áudio bem mais leve. Podemos fazer o mesmo processo com sinais de TV e rádio. Também podemos usar a transformada de Fourier para estudar regimes transientes em circuitos elétricos RLC, de corrente alternada. E podemos utilizar a transformada de Fourier para resolver a equação de Schrödinger na mecânica quântica, bem como representar estados quânticos como função da posição ou do momento. Até agora vimos a transformada de Fourier para tempo contínuo, porém, para ser usada por métodos computacionais, é necessário que discretizemos o tempo, dando origem à transformada de Fourier de tempo discreto. Dessa forma, podemos implementar a análise de Fourier de sinais digitais, como áudio e imagens, utilizando algoritmos computacionais, como a transformada rápida de Fourier. Para o processamento de imagens, utilizamos a transformada discreta de Fourier bidimensional, visto que uma imagem é bidimensional. Fazendo a transformada de Fourier, podemos determinar as frequências que compõem uma imagem e determinar filtros para otimizá-la. A ideia da utilização de filtros vem do teorema da convolução, onde se adiciona um sinal ao outro. Adicionando o filtro passa-baixa, realçamos os pixels de baixa frequência, enquanto que adicionando o filtro passa-alta, realçamos os pixels de alta frequência. Desse modo, podemos estudar melhor a imagem e otimizá-la. Utilizando o filtro passa-baixa, destruímos os detalhes da imagem, tornando a imagem menos nítida, porém removemos os ruídos. Enquanto que o filtro passa-alta é utilizado quando queremos enfatizar os detalhes da imagem, como por exemplo em uma impressão digital. Um uso importante da transformada de Fourier em processamento de imagens é justamente na análise de impressões digitais. Em resumo, as séries de Fourier são séries trigonométricas
que representam funções periódicas, enquanto as transformadas de Fourier podem ser usadas para funções não periódicas. Um sinal pode ser representado como somas de senos e cossenos, e, portanto, uma série de Fourier. A transformada de Fourier converte um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, enquanto que a transformada inversa de Fourier converte o sinal do domínio da frequência para o domínio do tempo. Para ser utilizado em computadores, existe a transformada discreta de Fourier, importante na análise e processamento de imagem. E por fim, vimos que a transformada de Fourier é importantíssima na análise e processamento de sinais, como áudio, imagens, sinais de TV e rádio, podendo desmembrar um sinal em suas várias frequências componentes e otimizá-los, como por exemplo, eliminando ruídos. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, curta o vídeo e compartilhe. Também se inscreva em nosso canal e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.